E agora, oficialmente, boa tarde a todo mundo. Primeiro, só avisar que, tipo, essa aula, em contraste com as outras aulas, que as outras aulas foram bastante teóricas, bastante técnicas, ficar falando de competência, 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 e teve muito pouco espaço para dinâmica, que é uma coisa que eu fico triste, assim, desde o começo do ano eu sempre gostei bastante de fazer coisas mais dinâmicas e tal. Então, a aula de hoje vai ser um pouco mais que nem o Doug gosta de falar, vai ser uma conversa, a gente vai bater um papo. E o tema da aula de hoje, basicamente, a gente conversar um pouco sobre, tipo, revisão textual, você rever seus textos, também tentar aplicar um pouco do que a gente viu nas últimas aulas. Então, tipo, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, para a gente começar o nosso papo, é como ou se, né, caso se a possibilidade disso não acontecer, mas como vocês reveem as suas redações? Não sei quantos de vocês já tiveram experiência com prova, na hora da prova principalmente, mas se não, às vezes quando está fazendo a sua redação, ou enfim, para simulado, se vocês costumam revisar a redação de vocês, depois que vocês acabam, dar uma olhada, ou vocês só fazem a redação e vamos que vamos, ou às vezes não dá tempo. Pô, só vai, para eu já não ficar triste lendo o texto. Também não vai adiantar de nada, já escrevi. Eu penso assim, pelo menos, pô. Tipo assim, eu gosto muito de pensar antes do processo, tipo, antes de escrever alguma coisa, idealizar, assim, tipo, separar por pontos. Separar por tópico, primeiro isso, depois aquilo, tal. Porque se eu não pensar direito nos pontos que eu vou escrever, embaraça tudo. Boa, então você gosta de fazer seu projeto de texto, né? E aí depois da redação, se vire. Sim, sim, bastante isso. Só depois, aí depois que tal, sai a prova, eu gosto de reler por ver mesmo, se eu escrever uma coisa legal tal. Ai, comigo, eu geralmente faço meio que rascunho do que eu vou colocar no texto definitivo, né? E como esse rascunho tá, tipo, eu escrevi, vai ser basicamente o que eu vou colocar no texto definitivo, quando eu vou escrever no processo, né? Eu vou meio que revisando, sabe? Tipo, eu releio, tipo, inteiro para ver se tá tudo certo. Eu jogo algumas palavras, toco por outras para não ficar repetitivo. E, sabe, é esse meu negócio de revisão. Mas já deixei, sabe, vários erros para trás, tipo, vírgula, as coisas muito acento, porque, sabe, eu tô com pressa para escrever, para colocar no definitivo, né? Mas é isso, sim, tipo, é isso que eu faço para revisar. Então você gosta de revisar, tipo, depois que você faz o rascunho e do rascunho para passar limpo, você faz essa revisão, nem que seja meio por cima. Pode falar, Luana. É mesmo. Eu vou indo e voltando. Enquanto eu tô escrevendo a redação, eu vou indo e voltando, sabe? Pra ver essas coisas da coerência e da coesão, tipo. Então, eu acho que quando eu acabo, ela já tá meio revisada, porque eu fui em todo o processo linkando as coisas, entendeu? Então você vai revisando conforme você vai escrevendo. Sim, sim, eu vou fazendo isso. Porque é aquilo que eu falei, como eu tinha muito problema com coesão e coerência, então eu sempre tento fazer essa ligação, né, que você fala de ser cíclico. Então, eu sempre vou indo e voltando. Aí quando eu acabo, eu sei que tá tudo linkado, tudo juntinho, assim, tá meio revisado. Boa. E só para esclarecer, então, quando você faz essa revisão durante a redação, você faz, tipo, você chega a fazer rascunho, tipo, você escreve a lápis, ou vai logo direto à caneta? Eu vou no lápis. Tanto é que conforme eu vou construindo ela, tem coisas que eu volto, apago, reescrevo, coisas que estão muito grandes, eu sei que não vai dar espaço, eu vou fazendo essa limpeza, assim, sabe? Eu faço um textão e vou limpando conforme eu vou construindo. Boa. Yasmin? Eu gosto de, tipo, quando tô fazendo a redação, eu escrevo um parágrafo e aí já vem na eu já vou pensando o que, por exemplo, vai na introdução. Eu escrevo a introdução e eu já vou pensando no que eu vou colocar no meu desenvolvimento, para ver se o que eu vou colocar no meio da redação não vai ser tipo um spoiler pro que eu coloquei no começo. Então, tipo, eu vou fazendo um parágrafo meio que já pensando no que eu vou colocar no outro para minhas ideias não se misturarem
ou eu acabar falando alguma coisa cedo demais. E eu também faço no lápis, né? Como a Luana e o Léo, acredito que façam também. Eu faço no lápis, porque eu sei que se eu errar, não vai ter volta. Então, você vai fazer na revisão, tipo, por parágrafo, mais ou menos assim? É, mais ou menos assim. Entendi. Boa. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Falar, comentar algo sobre isso? Fique à vontade. E uma coisa também importante, eu acho, falar, quando vocês falam que vocês fazem a lápis, geralmente sempre tem, né? Tem a folha de rascunho e tem a folha definitiva. O a lápis que vocês fazem é tipo na folha de rascunho ou vocês tipo, escrevem a lápis na folha definitiva e depois vocês passam a caneta tipo em cima do lápis? Folha de rascunho, pra mim. É que o neném não pode, né, lápis, mas, tipo, eu uso a folha de rascunho lá com a caneta mesmo e, tipo, tento pegar outros espaços pra colocar outras partes do texto, sabe? É isso que eu faço. Eu também uso a folha de rascunho, não faço direto, não. Só quando eu tenho certeza, tipo, até. Tanto é que eu faço antes, aí no final da prova eu passo a limpo, assim, porque vai que tem alguma ideia ou dou uma última olhada. Assim. Ah, eu nunca fiz Enem, nem FUVEST, nem outra prova. Mas se fosse hoje. Ai, gente, desculpa, sério. Eu queria ter feito, mas acontece. Quando eu for fazer, eu acho que eu vou usar a folha de rascunho, tipo, como o Léo falou, no Enem não pode lápis. Então eu vou levar a caneta e, tipo, se eu não gostar de alguma coisa, tipo, uma palavra no parágrafo, eu risco e coloco em cima. Ou eu risco o parágrafo, escrevo embaixo. E se o rascunho não der na folha de rascunho, eu escrevo atrás. Acho que, sei lá, acho que eu também faço o mesmo processo. Tipo assim, todo esse negócio do que eu ainda tenho minhas incertezas sobre a redação, eu coloco mais na folha de rascunho. É que eu escrevo de um jeito muito estranho também, pra ser sincero. Eu vou, tipo, meio que no sentido de mapa mental. Eu vou, tipo, primeiro eu penso na introdução, depois desenvolvimento, mas eu não escrevo, tipo, frases por. Como é que eu posso dizer? Eu não escrevo por completo as frases. Eu só, tipo, coloco as ideias ali e vou, tipo, sequenciando, para eu já saber a forma que vai estar. Eu gosto muito de trabalhar com tópico, porque eu já me lembro de cabeça já. Falar, eu vou falar sobre isso por causa desse tópico aqui, tal, tal. Boa. Mais alguém quer falar sobre a sua experiência escrevendo durante os vestibulares de revisão? Por favor, fiquem à vontade. Se não, de qualquer forma, falar que, assim, cada um tem o seu jeito de escrever a redação, de planejar para a redação, de talvez revisar a redação. Pode falar, Yas. Michel, eu queria perguntar uma coisa, tipo, uma pergunta bem estranha. Já teve algum caso em, tipo, redação de Enem ou FUVEST em que a pessoa fez ao contrário? Tipo, conclusão, desenvolvimento e introdução? E se você conhece alguém que fez isso, deu certo? Tipo, começar pela conclusão, aí vem o desenvolvimento, a cara do Léo, e, tipo, a introdução no final? Você acha que, sei lá. Eu não, pessoalmente não conheço, inclusive, tipo, quando eu fui ler o manual do corretor, eles dão vários exemplos de, enfim, coisas que você não pode fazer, coisas que você pode fazer. Eu não vi nenhum tipo de exemplo sobre isso, mas eu acho, com um certo grau de certeza, mas não 100%, que isso seria considerado um pouco fuga ao tipo dissertativo, porque ele meio que pressupõe que você vai ter essa linha de raciocínio que começa pela introdução, tipo, o Enem, principalmente o Enem, ele tem uma visão totalmente formal, assim, os critérios, a forma de correção. Então, tipo, o jeito que eles cobram dissertação argumentativa é sempre esse jeito mais fechadinho de dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, eu acho que não seria uma coisa, tipo, embora talvez extremamente criativa, assim, se pensar, tipo, a forma de você escrever, eu acho que o Enem não veria isso com bons olhos. E acho que, inclusive, a FUVEST também não, porque mesmo a FUVEST não sendo tão formal, assim, em relação à estrutura, ainda assim tem um, meio que um propósito de você seguir essa linha de raciocínio, porque se você começa pela conclusão, tipo,
pessoa vai chegar a ler sua redação e falar, tipo, como assim? O que você está concluindo? A partir do que você está concluindo? Tipo, eu sei, eu entendi, tipo, esse pensamento de tentar mudar a ordem um pouco para ficar mais criativo. Mas ainda assim, tipo, a estrutura de redação dissertativa, eu ainda acho que não seria visto com bons olhos, principalmente no Enem e também na FUVEST. Pode falar, João Pedro. Então, eu queria fazer uma pergunta sobre a redação da FUVEST, que a única vez que eu prestei o Enem foi... Aliás, eu só prestei o Enem de vestibular, nunca prestei FUVEST e tal, e vai ser minha primeira vez. E eu queria, tipo, saber se tem que colocar proposta de intervenção, tal, na redação da FUVEST, etc. E esse negócio de, tipo assim, ela não ter um modelo exatamente que nem o Enem, que vai ter lá um negócio mais dissertativo, um negócio mais acadêmico, vamos dizer assim, e a FUVEST ser mais livre para você, tipo, sei lá, para mim ajudou ser um pouco mais livre, porque eu tenho um pouco de dificuldade de, tipo, deixar tudo esse negócio dissertativo, introdução, desenvolvimento e a proposta. Boa. Então, uma coisa importante, a FUVEST, em relação à estrutura, ela também cobra a dissertação argumentativa, então você ainda tem que seguir o modelo de introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela só é menos formalista que o Enem, porque o Enem, ele é muito mais, tipo, técnico, assim, a gente tinha visto das competências, por exemplo, o jeito que o Enem, ele enxerga, por exemplo, coerência e coesão como duas coisas diferentes, tenta avaliar como duas coisas diferentes. Então, tipo, por parte da coerência, o Enem tenta avaliar mais a sua linha de raciocínio que você seguiu durante a redação, e eu falei de coesão ou coerência? De coerência, ele tenta avaliar o seu raciocínio durante a redação, e de coesão, ele avalia a quantidade de conectivos que você tem. Justamente, o Enem, ele coloca um número mínimo de conectivos que você tem que ter para tirar nota máxima na coesão. Então, quando eu digo mais formalista, é nesse sentido, ele cobra mais questões mais técnicas, assim. Os dois são dissertativos, os dois têm um viés um pouco acadêmico, assim, mas o Enem, eu digo que ele é mais formalista e mais fechadinho, porque ele cobra mais, tipo, esse negócio de quantidade de algumas coisas, você tem uma quantidade mínima de erros que você pode fazer, tipo, para tirar a nota máxima, até 2 desvios e até um erro de sintaxe para tirar a nota máxima na gramática. E enquanto que a FUVEST, tipo, também cobra, tipo, muitas das coisas que o Enem também cobra, só que um pouco mais livre nesse sentido, assim, não tem tanto um critério, tipo, você precisa ter um número mínimo de conectivos. Você precisa colocar conectivos, é bom colocar conectivos para ajudar a coesão da sua redação, mas você não tem um critério mínimo de conectivos, até onde se sabe. E eles avaliam, inclusive, coerência e coesão juntos. Eles enxergam que se você não sabe estabelecer uma lógica adequada, uma linha de raciocínio adequada, você também não vai saber conectar isso daí de uma maneira adequada. Então, tipo, coerência e coesão tá junto na FUVEST, então nem tá separado. Então, os dois têm essa questão de dissertativo. Também a FUVEST é um pouco mais aberta em relação aos temas. Aquilo que, tipo, o Enem, ele é muito mais fechadinho, assim, você precisa resolver um problema, desafios para resolver esse problema, é sempre um problema bem concreto. Enquanto que a FUVEST é sempre uma pergunta mais filosófica, mais abstrata, mais existencial, então ela é mais aberta na discussão também. Então, ela é um pouco mais aberta, mas ela ainda assim tem os critérios mínimos, você ainda precisa seguir o tipo dissertativo, a estrutura dissertativa, e algumas coisas que você também precisa fazer no Enem. Mas ela é um pouco mais flexível, assim, de estruturalmente falando. Sobre a proposta de intervenção, como o Enem quer que você resolva um problema, você tipo, tente intervir num problema, mitigar um problema, ele exige essa proposta de intervenção, você tentar resolver o problema, você tentar propor alguma coisa para minimizar o problema. Como a FUVEST trata de questões mais abstratas, mais filosóficas, mais críticas, não é um problema que você precisa resolver. É um assunto que você precisa, tipo, fazer alguma análise sobre, fazer alguma crítica sobre, e é algo muito mais abstrato. Então, por exemplo, um dos temas mais difíceis que caiu na FUVEST nos últimos anos, de que maneira o passado permite a compreensão do presente? Não tem uma proposta que você possa fazer sobre isso, um assunto que você precisa refletir sobre, você não tem um problema a ser resolvido, de que maneira o passado permite a compreensão do presente. Então, na FUVEST, você não precisa, mas você pode fazer uma proposta de intervenção. É que muitas vezes não cabe no tema, justamente pela a forma como se desenvolve a FUVEST, o tipo de redação, o que eles... como eles apresentam as propostas dele. Você pode trazer uma proposta de intervenção? Pode, mas não vai te dar nenhum ponto a mais ou nenhum ponto a menos se você fizer direitinho.
Então, por isso que geralmente o que a gente recomenda é que na FUVEST vocês façam aquela conclusão de sintetizar mesmo, a conclusão síntese. Então, tipo, retoma os principais argumentos e a tese e dá uma chave de ouro, retoma alguma coisa também, alguma citação que você fez na introdução, só dá uma circularidade para o texto. E é isso, tipo, eu não sei se ficou claro aí muito bem. Não, ficou sim, ficou sim. Boa. Mas uma coisa importante do que eu estava falando é, no mundo ideal, falando do mundo ideal, é interessante que a sua redação comece com um projeto de texto, um planejamento para você ver como você vai desenvolver, e você não só ir desenvolvendo conforme você vai pensando. Cada um tem seu jeito, mas idealmente é legal que você faça um projeto de texto, que você pense na frente antes de escrever. Eles também dão um espaço de rascunho, né? Muitas vezes, tipo, você tem acho que o espaço de rascunho é a folha definitiva. Esse projeto de texto pode ser feito tanto no espaço de rascunho como na própria na folha da proposta. Às vezes tem um pequeno espaço, às vezes não tem espaço. Mas é legal que você tenha esse projeto de texto. Também é legal, idealmente, que você faça um rascunho, tipo, a lápis, se puder, né? No caso do Enem, você não pode lápis. Você faz um rascunho mesmo à caneta na parte do rascunho. E aí você vai, tipo, vai escrevendo, você vai rascunhando, mesmo que seja caneta. E aí você pode errar, às vezes você pode inverter as coisas e vai corrigindo. E aí depois você passa limpo para a folha definitiva de respostas. Mas a gente está falando de um mundo ideal, mas o mundo que a gente vive é uma merda, e tudo é muito triste. Então, infelizmente, às vezes isso não é possível de fazer as coisas idealmente. Então, às vezes é normal, tipo, você simplesmente não ter tempo para revisar a redação, às vezes não ter tempo para fazer um rascunho, não ter tempo enfim, para se desenvolver completamente a sua redação. Na dúvida, eu acho mais ideal você fazer um projeto de texto, mas também é bom você fazer a sua revisão de texto. Não, beleza, o Leandro aí distraindo o pessoal da aula. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Desculpa, me desculpa. Relaxa. Mas, enfim, é bom ter uma revisão textual, porque justamente você pode rever alguns erros, principalmente de português. A gente viu que tanto a FUVEST quanto o Enem tem uma competência de correção gramatical. É uma competência muito técnica e é muito normal você acabar tipo, deixando passar alguns erros. Então, essa revisão também pode servir para isso, de você tentar revisar alguns erros de português. Principalmente, tentar revisar erros de lógica, erros de coerência, erros de coesão. E só para ilustrar um pouco isso, além de também para querer fixar um pouco dos conteúdos das últimas aulas, queria trazer uma redação do Enem mesmo, para vocês fazerem um exercício parecido com o que a gente estava fazendo nas outras aulas, de correção. Se vocês quiserem dar uma nota também, mas vocês tentarem focar nessas questões dos erros, ver quais erros que possam ter, e é uma redação Enem, então pensar nos critérios do Enem. Eu vou remandar no grupo dos informes os critérios, para vocês poderem ver. Mas também vai estar no PDF que eu vou mostrar para vocês. Mandei no grupo dos informes, eu vou apresentar a redação para vocês, tá? Eu vou apresentar escrita, tá? Não vou apresentar digitada. Não, tem as duas versões, mas acho que o pessoal sofre para ler, ainda mais que a letra é feia. Então, eu vou apresentar a redação propriamente, tipo, digitada, e aí vou passar para vocês. Vocês vão decidir como vocês vão corrigir essa redação, e o que vocês quiserem apontar de erros. Essa não é uma redação nota 1000, tá? Geralmente vocês foram surpreendidos 2 vezes seguidas com redações nota máxima. Essa eu já digo para vocês que não é uma redação nota máxima. Ela tem erros. E aí eu quero que vocês discutam um pouco, tipo, conversem, se vocês querem corrigir ela. Aí fica bem a critério de vocês. Você quer que abaixe? Não, Achei que a de boa. gente ia ler. É para ler alto ou a gente... O que vocês preferem? Você quer? A gente pode dividir. Eu posso tentar Pode ser, também. amigo, você começa.
Pode ser. Eu leio na introdução, então. A manipulação Tá. digital. Primeiro, né, em 2018, manipulação no comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. A manipulação digital. O advento da internet na era digital permitiu a comunicação quase que instantânea entre distâncias virtualmente limitadas dentro do planeta Terra. Isso se permitiu a rápida proliferação de ideias, notícias e outras mídias através de redes sociais, usando algoritmos que selecionam as informações que aparecem para cada usuário. O critério utilizado por esses algoritmos é desconhecido por grande parcela desses usuários, mas estima-se que sejam baseados na popularidade de tais dados e outros métodos não tão clarividentes. O problema é que esses algoritmos digitais podem manipular o comportamento de usuário e aliená-los. Dentro dessas redes sociais, os usuários seguem as pessoas que mais gostam, sejam íntimos ou não. E a partir disso, o algoritmo prioriza os, abre aspas, posts, fecha aspas, dessas pessoas. Uma bolha social é gerada em decorrência disso, com informações e opiniões que apenas reforçam os gostos e afinidades desse indivíduo. Assim, ele não é exposto com facilidade a ideias e opiniões diferentes das do convívio social a que ele está inserido. O contemporâneo pensador Hegel desenvolveu uma teoria sobre a natureza dialética do mundo e da história, na qual a contraposição de ideias e valores movimenta e avança o mundo. Uma tese é contraposta a uma antítese, das quais surge uma síntese de elementos superiores ao dos estágios anteriores. Essa contraposição de ideias é mitigada por essas bolhas sociais, que dificultam a exposição de teses, ideias primárias e antiteses, que são ideias contrárias, formando sínteses, ideias melhores, frutos dessa oposição. Assim, há uma proliferação da alienação. Quem é o próximo, gente? Posso ler. Esses algoritmos também controlam as notícias do mundo que serão expostas a esses usuários, podendo ocultar um acontecimento em detrimento ao outro. Tal configuração pode manipular as pessoas na medida que as ações dos humanos são baseadas e guiadas pelos acontecimentos à sua volta. O livro, 1984, que está entre parênteses, não, entre aspas, descreve uma sociedade na qual o governo totalitário central manipula as ações dos seus cidadãos, manipulando os dados e as informações sobre acontecimentos presentes e passados, fazendo-os acreditar, por exemplo, que a economia do país estava em ascensão, quando na verdade estava decaindo. Algo similar, talvez não na mesma proporção que o livro de George Orwell, poderia ocorrer na sociedade atual, em vista desse controle e seleção de informações. Quem é? O João? Lê aí, meu querido. Tá bom, tá bom. A única forma de evitar a alienação e a manipulação de comportamento dos internautas seria a eliminação de algoritmos baseados em critérios pessoais e sistemáticos, em troca de algoritmos democráticos que visem a exposição, a multiplicidade de ideias e informações, além de maior transparência sobre o seu funcionamento. Nossa, como ele repete ideias, né, no segundo parágrafo. Eu não aguentei ficar vendo. Meu Deus do céu. Ideias, tese. Mas eu Nossa. gostei, viu? Eu gostei da redação. O pior é que eu gostei mesmo. Tipo, eu achei a ideia legal. Só que, tipo, ele não. Ele ao acrescentar. Ele só faz meio que uma alusão ao livro no terceiro parágrafo. Tipo, na segunda eu entendo que, tipo, significa algo meio que para comprovar, mas no segundo pode falar aí. Amigo, termina de falar, que palhaçada é essa? Pode terminar de falar. Não, então, eu pensei nisso, tipo, pô, ele ou ela, né? Não sei, tipo, só tipo, sei lá, tipo, só jogou um livro e, tipo, fez a relação, ok, porque é muito parecido. Mas eu não sei se, tipo, seria legal colocar, tipo, eu particularmente não colocaria, tipo, no terceiro parágrafo, colocaria no começo como uma. Enfim, não sei, gente, não sei, vou parar de falar, pode falar. Vou ver as notas.
Amigo, eu acho que você tá certa. Porque, tipo assim, olha, na minha opinião. O Michel tá aqui, gente? Ele sumiu Tá, aqui. ele tá Tô aqui, tô quietinho. aqui. Ah, oi. Tá com Então, vocês. é, eu acho que essa redação, tipo, em partes, ela foi um pouco copiada. Tem um. Ai, meu Deus, tô julgando a Você tá pessoa aqui. alegando que ela tá plagiando, então. Ela copiou no meio da Não, redação. tipo, mais ou menos, porque assim, tem um documentário chamado Dilema das Redes Sociais, que ele traz exatamente essa abordagem, gente. Tipo assim, é, ele passa, né? Ele mostra uma realidade, etc. E eu acho que ela pegou isso e colocou no papel de uma forma muito assim, que tá. Quem já assistiu o documentário, dá pra perceber que, tipo, é bem parecido, quase igual. Tipo, não foi plagiado. Porque plagiado pra mim, tipo, ela teria que ter pegado, tipo, outra redação e escrita. Mas, tipo, nesse caso, tem algumas coisas que estão bem iguais. E, tipo, no segundo. No segundo, não. No terceiro parágrafo. Acho que é, né? Que é a segundo parágrafo do desenvolvimento. Quando ela falou, tipo assim, ela só jogou o livro assim, tipo, real, ela poderia ter chegado e falado, tipo, ou no segundo parágrafo mesmo, o livro 1984 relata em uma sociedade que eles estão assim, assim, assado, e etc. Acho que ela deveria ter, tipo, abordado mais o tema um pouco mais a fundo. Tipo, deu pra perceber que ela só jogou ali as coisas e, tipo, Tipo, ela poderia falar quem. Ai, desculpa, um monte de gente. Pode falar, pessoal. Não, eu ia falar que, tipo, ela poderia aprofundar, tipo, dizendo que, tipo, o livro, ele é uma ditadura, certo? Tipo, as pessoas que têm mais poder, elas controlam as informações. Ela poderia super falar isso, que também faz alusão, enfim. Então, eu ia falar também exatamente sobre o negócio do livro, que eu achei meio nada a ver inserir do nada isso daí. Tipo, ele tava indo legal, tava falando sobre Hegel, sei lá o que, né? E aí ele coloca, tipo, o livro meio que só como algo a mais. É como o Leandro disse também, tem a ver, mas só que, sei lá, ele não desenvolveu muito legal, não encaixou muito bem para mim. Mas esse negócio que a Yasmin estava falando sobre o dilema das redes sociais, eu não assisti esse documentário, mas eu gostei muito do jeito que ele falou aqui, porque dá para perceber, pelo menos eu ouvi um pouco sobre o documentário, e tipo assim, fala que se você está numa bolha e tal, aí fica muito difícil você perceber as coisas que acontecem à sua volta, porque você está naquele ciclo lá onde fala das mesmas informações e de coisas que você gosta. Tipo, eu apoio o lado político, vou estar com as pessoas que apoiam esse lado político também. Então vai ser difícil saber dos outros posicionamentos. E ele fala sobre isso, né? Que tipo assim, precisa de uma antítese, de uma síntese para formar uma outra melhor, tal. A gente precisa de um contraponto. E tipo, aí ele fala, né, que tipo como é que pode dizer? A pessoa vai entrar numa bolha e ela não consegue, tipo, ver o exterior daquilo. Então ela meio que só acaba vendo uma opinião igual à que ela tem. Sei lá, eu gostei. Eu não achei. Tipo assim, repete muito esse negócio de ideia e tal, mas não sei. Tipo, vendo o conteúdo do texto, valeu a pena. Não ficou algo ruim, não. Ficou legal. Só o negócio do livro que eu não gostei. E também aqui que ele fala, tipo assim, aí nessa parte aqui, algo similar, talvez não na mesma proporção, que tipo assim, ele vai desenvolvendo, ele vai falar talvez, sei lá, para mim é um bagulho que quebra um pouco. Tipo, ele bota as coisas com certeza, ele chega com talvez do nada, assim. Tipo, sei lá, eu não gosto daí. Tipo, ele vai falando com tanta certeza, ele chega, mas talvez isso seja, sei lá o que, né? Nossa, eu acho que, tipo, se fosse, sei lá, esse texto, o cara tivesse escrito isso no Enem, tipo, contaria muitas partes, sabe? Tipo, por exemplo, no primeiro parágrafo, a introdução, né? Tipo, dentro do planeta Terra, tipo, é óbvio que é dentro do planeta Terra, não precisava disso. Eu tirei isso de cara porque é algo muito Nossa, ridículo, me sim. incomodou muito quando eu li isso, porque é algo básico. Tipo, no segundo parágrafo, também tiraria, tipo, tantas ideias, de certa forma, eu fazer um resumo, né, da filosofia do Hegel, né? Hegel, na conclusão do parágrafo, porque não precisava de tanto, foram 4 linhas só para concluir o parágrafo, que era muita coisa, que poderia ter usado mais no terceiro, porque aí ele conseguiria explicar um pouco mais, né, do livro, né? Porque ficou algo muito estranho, né? Ou talvez, nossa, ou talvez. Eu deixo notado, ficou ridículo mesmo. E.
Assim, nada contra o texto, só ficou ridículo. E no último parágrafo ficou. É tipo, ó, até a proporção do texto ficou meio estranha. Porque o primeiro tá muito grande, até, e, tipo. É, não, o primeiro não. O segundo deu um, no caso, né? O É primeiro Enem, muito. gente, é Enem, né? Então. Nossa, conclusão pequena. Então, ficou algo muito grande no segundo parágrafo, o terceiro ficou um pouco menor, daí então a conclusão ficou muito pequena, e sendo que tem que ter bastante coisa, falar sobre as cinco, Nossa, sim, a as cinco alguma competência lá. coisa, né? Isso, a competência e tudo mais. Enfim, tipo, faltou mais a televisão aí. Nossa, é verdade. Agora que eu notei que é Enem. Caralho, nossa, tirou muita nota de proposta. Essa eu vi. E a proposta ficou muito, tipo, ele só citou um negócio aí para falar que tinha alguma coisa, mas o negócio do talvez me incomodou de uma forma que ele Ou, vem citando o filósofo, fala, mas talvez seja isso. uma coisa, tipo, no comecinho, uma coisa que me frustra nesse começo de redação, geralmente ele explica, eu não gosto quando a pessoa explica muito demais, alonga demais. Nossa, me dá uma raiva. Isso daí dá raiva, porque explicou demais, alongou demais pra depois. É real. A introdução ficou muito grande. Não poderia ser assim, tão grande assim. Nossa, e foram 6 linhas em um período. Gente do céu, gigantesco. Tem um ponto e vírgula aqui, mas, nossa, complicado. Pra mim, São tipo, três. agora. Oi, desculpa, amigo. Pode ir. Agora, revisando com vocês, mano, parece que, tipo, ele tá escrevendo uma carta pra alguém contando sobre, tipo, como que é a manipulação. Não parece uma redação pra mim. Tipo, parece que, sei lá, o amigo dele. Gente, sério. Ó, pensa comigo. Tipo, parece que o amigo Coitado dele do mora lá cara. na Nova Zelândia. E aí ele vai falar, mano, assisti um documentário sobre manipulação digital, pipipipopó, e começa a contar. Não parece uma redação. Michel, essa redação não é tua, não, né? Porque Mas semana isso passada que eu eu ia fiquei. perguntar. Mano, Semana não passada eu sou fiquei não. muito com. Nossa, semana passada, olha. Nossa. Você lembra a Gente, semana passada? Do negócio da faz parte. Vitória? Então. Era a redação dela. E a gente tava Então. metendo pau. A gente tacando pau. Gente, mas assim, não parece uma redação. Eu não gostei muito. E essa proposta de intervenção. Você pode descer, por favor, Michel? Tipo, olha isso aqui. A única forma de evitar a alienação é Ai, eu não consigo falar meu ouvido. E a manipulação de comportamento dos internautas seria a eliminação de algoritmos baseados em critérios pessoais sistemáticos. Gente, é a mesma coisa que você fazer um arroz e depois de pronto, no teu prato, tu quiser tirar as moléculas de sal de dentro do arroz. É basicamente isso que ele tá falando. Ai, meu É Deus. sobre isso, é sobre isso. Gente, Não, não dá. só pra gente agilizar, para a correção por competência, pra gente poder dar uma nota. Se vocês quiserem, né? Se vocês quiserem só ficar por isso, se vocês querem, vamos ir competência por competência? Ah, vamos lá. Ou vamos zerar de logo, ó. Para. Pode ser, é uma opção, você pode simplesmente dar zero. Vamos lá, competência 1. Ó, mas vocês preferem, ó, duas sugestões. Só porque a gente tá com pouco tempo, Vamos eu acho fazer que melhor o nem. seguinte. Fala aí. Vamos fazer que nem a gente fez lá na monitoria, de todo mundo numa hora falar quanto que a pessoa tirou, tipo no Boa. chat. É uma boa. Só para explicar, então, aqui não tá aparecendo, mas o zero é zerar a competência, tá? Mas cada tipo, nível 1, 2, 3, 4, 5, é 80 pontos. Tipo, se você tirar o nível 5, é 200. Você tem que fazer uma pequena matemática aí. Tipo, supondo que você acha que competência tal é nível 3, ou nível 2. Aí tem que multiplicar por 40. 40. Para saber, tipo, qual que é a nota da competência. Não sei se fez sentido. Tipo, cada nível é 40 pontos. Cada competência dá 200. Fez sentido? Mi, não é mais fácil a gente só colocar o número? Aí Bota o Pois nível, é. bota o nível que vocês acham que tá, tipo, de 0 a 5. Sem nem Aí eu contar. faço a conta. Beleza. E aí, ó, a dinâmica vai ser o seguinte, então. Escrevam no chat, mas não deem enter, tá? Eu vou falar já quando é pra vocês darem enter. Tranquilo? Se quiserem dar
um minuto para a leitura da competência? Vocês querem? Acho que pode ser legal. Pode ser. Vocês Ah, acham? sei lá, isso daí já. Mano, Ah, tá bom, já sei minha nota já. direto, Vamos ver. tá bom. Então, competência um, o gramática, o domínio da modalidade da escrita formal da língua portuguesa. Escrevam no chat, mas não dê enter, de 0 a 5. Qual que é o nível dessa proposta? Aí eu vou anotar aqui, tá? Aí, quando eu falar já, vocês dão enter, pra tipo, ninguém contaminar o pensamento de ninguém. 3, 2, 1 e já. 4, 3, Olha, 3, 4. Vamos lá, gente. Vamos lá. 3, ó. 3 tá ganhando aí, ó, a média. A gente precisa de Coitada uma... dessa pessoa que escreveu a redação. Tá. Por enquanto, 3 tá ganhando. Alguém mais quer mandar? Tá, 3 tá. Vou anotar aqui. 3. Depois eu vou passar para vocês as anotações. Então, competência 1 é 3. Tá. Vamos para competência 2, então. Querem um minutinho? Ou seja, um minutinho para ver? Ou vocês já querem ir direto? Vou dar um minutinho, tá? Só para vocês verem que a competência 2, lembrando que a abordagem do tema é o tipo dissertativo, o quão completo tá, e a utilização do repertório, tipo, o quão legítimo, pertinente e produtivo tem o seu uso, tá? Vou dar uns 30 segundos, 45 segundos para vocês lerem e vocês pensarem. Então, ó, mais 30 segundinhos aí. Se já tiverem na ponta da língua o nível, eu vou escrever no chat, né? Competência 2, só para diferenciar dos outros. Escrevam no chat, mas não deem enter ainda. Tudo certo, gente? Posso falar? Ou vocês ainda estão pensando? Se tiver tudo certo, então eu vou contagem regressiva, vocês darem enter no chat, quanto essa pessoa, tipo, qual o nível dessa competência, 3, 2, 1 e já. Pode escrever no chat. 3, 3, 2. A galera tá sentando a mão na correção. Já posso ser corretora do Enem? Vamos ver. O 3 tá ganhando. Vamos lá, gente. Mais alguém? Será que alguém desempata o 3? Tá, então acho que ficou por 3. Tá bom. Agora vamos agilizar um pouquinho. Competência 3. 30 segundos. O que vocês acham? Um tempinho? Vou dar uns 30 segundinhos, tá? Para vocês lerem e pensarem. Competência 3, coerência. Projeto de texto, lógica do texto, qual nível vocês dão? De 1 a 5. Já escrevam no chat se vocês têm ideia. Competência 3, coerência, tá? Já vou começar a contagem regressiva. 3, 2, 1 e já. Pode mandar. O Leandro foi o primeiro, então só para ter em mente da onde começa. 4, 3, 3. A maioria deu 3 de novo. A galera tá curtindo muito 3. Tá. Vamos então, para a quarta competência, coesão. 30 segundinhos. Vamos lá. Tudo certo? Boa. Valeu. Quando eu falar já, tá? 3, 2, 1 e já. Manda no chat. 3, 2. Tá, calma. C4. 3, 2, 3, 3, 2, 2. O pessoal sentou mais na correção, então a competência 4 foi 2, a maioria.
Competência 4, 2. Agora vamos para a última competência, que é a proposta de intervenção. Vou dar 20 segundos nessa, só porque a gente está apressado, vai. Isso aí é um pouco mais intuitiva. Se vocês quiserem quer voltar na correção, eu vou, inclusive, eu preciso mandar para vocês a redação. Ó, competência 5 é por quantidade de elementos válidos. Agentes não, elementos válidos. Vou começar a contagem regressiva, tá? 3, 2, 1 e vai. 1. Caramba, gente. Galera foi na... Tá, vamos lá. Eu vou considerar como se fosse 1. Eu vou apresentar, antes de tentar não ocupar muito tempo, vou apresentar a minha tela geral. Então, apresentar a minha tela, uma tela inteira, aqui. Para mostrar a minha conta. Tá bem feia. Mas, enfim, vocês estão vendo? Sim. Vocês deram para a primeira competência, é o nível 3. Multiplicado por 40 dá 120. A letra é muito linda. A competência 2, multiplicado por 40, 120 também. 120, 120. A competência 4 foi 80 e a última foi 40. Então, no total, se eu não esqueci a matemática, vai ficar... Se alguém quiser mais rápido a conta, agradeço. 480? Pera. 480. Vocês deram nota 480. Vocês... Mereceram. Baixíssima nota, hein? Mas Então, a surpresa é que sim, essa redação é minha, é uma redação minha de 2018. Então, agradeço todo mundo que meteu louco nela. E, ó, Ai, que lindo! algumas observações. Peraí, agora eu vou compartilhar a redação em si. Desculpa, Michel, mas tava ruim. Michel, tá errado não, é mil, Ou certeza. talvez matou o negócio, hein? Algumas observações importantes. Primeiro, vocês estão vendo? Aham. Não! Foi 840 de 2018. Corrigiram errado, Michel. Corrigiram errado. Ó, primeira coisa, me acusaram de eu ter plagiado um documentário Dilema das Redes. Essa redação foi feita em 2018, o documentário é de 2020. Não foi eu. Então, eu dei ideia para o documentário. Você foi visionário, cara. Você que deu a ideia. Sim! Pois Direito autorais é seu. Isso que eu ia falar. O documentário se inspirou em você, entendeu? Eu acreditei desde o começo. Lógico, com certeza. O livro faz todo sentido, tá? Fez todo sentido. O Tadinho tava Michel, você tá de brincando. prova que eu elogio o bagulho lá. É isso, não, é Você isso. falou. O João Pedro falou, eu gostei dessa redação, Não. gostei do... Não, eu falei também no começo. Eu falei, gostei, eu achei O legal. conteúdo dela é bom, mas só que quando você foi lá fazer, sei lá, ficou umas coisas assim, como o Leandro disse, tipo, tinha umas coisas que não era tão necessária, e tipo assim, acho que a forma que você executou não foi boa, mas a redação em si, o conteúdo tava bom. Uhum. Vamos analisar, tipo, rapidamente, passar competência por competência. Primeiro, competência 1. 160, isso daqui é nível 4, tá? Então, tipo, de erros de português, se a gente voltar lá na competência 1, erros de português, eu fiquei aqui. Então, estrutura sintática boa e poucos desvios. Se você chegar, tipo, comparar essa questão da estrutura sintática, desvios, você vai ver que realmente foram, tipo, a gente teve erros de português, teve alguns que, inclusive, acho que o Léo, quando foi ler, ele travou, tipo, serão, tem alguns outros erros, tem um outro erro de construção sintática, mas se encaixa no nível 4, porque ainda assim o português estava decente. Da competência 2, vou dar aqui, ó, para vocês, que foi 200, então nota máxima da aplicação 200, ou seja, 200 é a abordagem completa do tema, as 3 partes completas da dissertação argumentativa e um bom uso de repertório durante a redação. Então, aí, E galera, a proposta de intervenção? Calma, deixa eu chegar lá. Eu preciso fazer uma observação pequena na competência 3. A competência 3 também foi 200. Então,
Ó, um ponto importante, isso é importante da gente ver. Quando o pessoal estava falando da aplicação de repertório e a coerência dos dois parágrafos de argumentação, ficou consideravelmente repetitivo essa questão do Hegel e tal, mas ainda assim, essa repetição foi justamente para tipo, concretizar os conceitos do Hegel, que são conceitos difíceis, mas também você comparar como que existe essa aplicação na realidade. Então, como que esse conceito de tese, antítese, síntese se aplica com a questão da bolha social e como que isso tem a ver com a alienação, que faz parte da tese, né? A tese os algoritmos, eles manipulam comportamentos dos usuários e podem aliená-los. Então, o primeiro parágrafo, essa questão da aplicação do repertório e coerência, tá tudo tranquilo. No segundo parágrafo, vocês estavam, eu concordo, tipo assim, não tem como falar o que é exatamente o que não é. O Enem também, ele não diz exatamente. Mas eu concordo com vocês que, tipo, o repertório poderia ter sido um pouco melhor utilizado, ou melhor, o argumento poderia ter sido melhor desenvolvido com a realidade. Ficou um pouco jogado, o livro, e não teve uma explicação muito correta do que isso tem a ver com o mundo atual. Eu falei, isso talvez pode acontecer, concordo com o João Pedro, que ficou meio tipo, faltou um pouco de certeza, e faltou um pouco de comparação com a realidade, poderia ser desenvolvido melhor. Mas o Enem, ele tem uma pequena margem de erro, uma pequena margem, eles admitem deslizes pontuais, seja de projeto de texto ou de desenvolvimento. Nesse caso, foi um erro de desenvolvimento, não desenvolvi muito bem a relação que isso teria com o mundo atual. De projeto de texto, tudo certo, que a minha tese é que o problema podia manipular o comportamento dos usuários, que é o que eu falo no segundo argumento de desenvolvimento, e alienação, que eu falo no primeiro. Da coesão, faltou bastante, faltou alguns... mesmo. Não, mas é 160, então, ó, a galera tá realmente muito crítica. Faltaram, teve algumas repetições de palavras, que aconteceram com alguma frequência, mas não muita, e faltou conectivos em alguns momentos. Então, aqui, por exemplo, eu só jogo o livro, eu não poderia ter falado, da mesma maneira, vírgula, o livro, 1984, e por aí vai. Durante a redação tem algumas outras coisas. Aqui faltou também conectivo no começo de parágrafo. Isso eles descontam bastante. Você precisa ter conectivo pelo menos no começo de 2 parágrafos. Então, tinha nesse primeiro, mas não tinha nesse segundo parágrafo de desenvolvimento e não tinha na conclusão. Não posso tirar nota máxima, não posso. Tem que ter pelo menos 2 entre parágrafos. E é isso, de coesão. Ainda assim foi 160. Da competência 5, que foi o mais desastroso realmente. A competência 5, eu tirei 120. Ou seja, foi no 3. Então, faltaram 2 elementos. Os 2 elementos que faltaram, se você parar para pegar, a única forma de evitar alienação, finalidade, e a manipulação do comportamento dos internautas seria a eliminação de algoritmos baseados em critérios pessoais e sistemáticos, ou seja, essa é a ação. Em troca de algoritmos, blá, 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 desenvolve um pouco mais, ou seja, o detalhamento, mas não teve absolutamente nenhum agente, não teve absolutamente nenhum meio sobre o que e como isso ia ser feito. Então, ficou 120. Então, faltou 2 elementos válidos. Então, só para concluir, para não tomar mais tempo, qual que é a ideia dessa redação? Vocês viram nas últimas monitorias, redações nota 1000. Essa redação não é uma redação nota 1000, ela teve erros, mas ainda assim, ela conseguiu tirar uma nota boa. Porque muitas vezes os critérios do Enem são critérios mais formalistas, e também pelos motivos que eu expliquei para vocês, vocês foram um pouco críticos demais, é uma tendência que realmente acontece, o pessoal realmente, vocês perceberam, vocês realmente metem o louco assim, e às vezes os critérios não são tão ríspidos, tão rígidos quanto vocês imaginam. Mas é isso, já roubei muito tempo da monitoria. Se tiverem alguma dúvida, por favor, me mandem no privado, depois mandem mensagem para mim, e aí a gente tira. Depois eu vou mandar para vocês essa redação, os critérios, e essa daqui que é o que a gente chama de vista pedagógica. Toda vez que você recebe a sua nota do Enem, você tem essa vista pedagógica que fala em maneiras gerais o que você tirou. E é isso, gente. Obrigadão espero que vocês tenham gostado da aula, e espero que vocês tenham gostado de criticar muito a minha redação. Eu adorei sua redação. Sua redação estava muito boa. Sério, de verdade. Nada de plágio. Exato. É isso, gente. Exato. Eu nem mostrei para eles a minha letra, que senão eles iam gorfar. Mas é isso, gente. Parar de apresentar aqui e vou parar a gravação. Desculpa por ter roubado muito tempo da monitoria, de verdade. Isso não vai... Vou evitar isso se repetir no futuro. Não, desculpa.
Tô brincando. É por isso que eu desconto